Olá, voltamos com o programa TV Câmara Entrevista, com o tema 25 anos da Constituição Federal. Hoje debatendo com o deputado constituinte Joaquim Bevilacqua, ex-prefeito de São José, vereador, e também com o jornalista Davi Paiva. Davi, sua pergunta é para iniciar nosso terceiro bloco. Bevilacqua, antes estávamos falando sobre mudanças constitucionais. As pressões populares causaram as mudanças, muitas das mudanças da Constituição de 88. Hoje vivemos o clamor de... Eu acabei não respondendo a sua pergunta. Não, hoje mas não, eu vou retomar lá. Também acho que não fiz da maneira correta. Hoje nós vivemos um momento de pressão popular. Certo. O senhor acredita que realmente essas pressões populares, hoje, elas fazem efeito no quesito dos nossos parlamentares trabalharem por mudanças? O senhor acredita que essas hoje, mais do que na época da Constituição de 88, ou não? E como que o senhor vê a possibilidade dessas mudanças se concretizarem efetivamente? Bem, primeiro é preciso você qualificar, né? Quantificar e qualificar essas mudanças. Quais são essas mudanças? O que esse pessoal... Porque esses movimentos, está provado agora, tiveram muita infiltração de outros interesses, né? Interesse aí dos black não sei o quê, de alguns anarquistas, quer dizer, misturou um pouco, não ficou bem claro, né? Acabou o negócio dos 20 centavos lá da tarifa sendo uma espécie de pretexto. Então, no frigir dos ovos, depois que a coisa esfria e tal, você começa a ver esses movimentos, não que eles não tenham tido legitimidade, mas foram um pouco confusos. Bom, tanto funciona essa pressão de rua que a presidente mesmo tomou algumas medidas, os governadores tomaram também, os prefeitos reduziram tarifa, etc. Quer dizer, a pressão popular sempre funciona de uma forma ou de outra. Agora, com relação a mudanças, a gente não sabe bem quais são essas mudanças. Que mudanças eles querem? Os movimentos não são muito claros, esses movimentos não têm sido, pelo menos esses aí de junho, não foram muito claros. Uma coisa é certa, ninguém quer mais corrupção. Mas será que vai acabar? Será? É a pergunta que fica. O Brasil hoje é tido como um dos países mais corruptos. Por quê? Porque quanto mais você aumenta a burocracia, quanto mais você aumenta as dificuldades, mais você gera oportunidade de vender facilidade. É uma pena que o Hélio Beltrão tenha sido tão cedo. Ele conseguiu eliminar milhões de procedimentos, carimbos, etc, etc. Voltou tudo. Voltou tudo. Os lobbies são terríveis, né? E aí está aí. Qualquer coisinha você precisa reconhecer firma. A presunção iuris tantum é da desonestidade, quando deveria ser da honestidade. A palavra não vale mais o verbo, vale a verba. É como se fôssemos todos culpados. Tá aí, né? É verdade, você paga, o inocente paga pelo pecador. Está aí esses escândalos aí, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, fraude do ISS, isso e aquilo. Agora está se falando aí no superfaturamento, nos cartéis do metrô. Gente, em 1976, eu fui relator do voto em separado do MDB na CPI das multinacionais. Nós fomos levantar cartel registrado em Londres, da indústria eletromecânica. Esse voto em separado que a oposição fez serviu para o presidente Geisel tomar uma série de medidas com relação a várias multinacionais que faziam superfaturamento e subfaturamento, né? Havia dívidas entre aspas, pagava-se royalties, entre aspas, que não eram devidos, porque era uma forma de você mandar lucro lá para fora, de você infringir a lei de remessa de lucros. Então, isso não é de hoje, mais de 30 anos atrás. 30 anos atrás. E esse nosso relatório, esse nosso voto, eu sei de amigos que trabalhavam no Palácio e tal, o presidente leu e anotou, e tomou providências. Naquele ano mesmo, não vou dar nome de empresas aqui que não vale a pena, mas algumas aqui da nossa região, que a gente levantou essas coisas. Então, a coisa vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se eu falar em combate à corrupção, então é terrível isso. A gente pensa, o que é mais difícil? É criar leis ou ver a sua aplicação? Eu acho que nós temos lei demais. Eu costumo dizer o seguinte, o bom vereador não é aquele que chega no fim do ano e apresentou 237 projetos de lei, ou fez tanto. Não é por aí. Eu digo sempre isso lá para os meus amigos vereadores de São José, e digo aqui, já que estou na sessão Câmara,
na TV Câmara, da Câmara de Jacareí, o mais importante não é... Quer ver, é muito fácil. Pegue o Diário do Congresso, os arquivos do Congresso, veja quantos projetos de lei o senador Paulo Brossard apresentou. Ou o deputado Ulisses Guimarães. E pegue lá um outro deputado, um outro senador de menor expressão. Quer dizer, não é por aí que você qualifica, a não ser o Montoro, que era um legislador nato, que atuava muito, ou o Chico Amaral, deputado de Campinas, atuavam muito na área trabalhista, toda hora estavam corrigindo a legislação tal. Mas, via de regra, o cidadão apresenta um projeto, um vereador, por exemplo, só para poder chegar no palanque, olha, eu apresentei esse projeto e tal, as tais declarações de intenções, que não tem realidade, ou não tem de onde tirar, né? Para onde, com quem vai pagar, de onde vai sair o dinheiro. Então, eu digo que o bom parlamentar, eu nem chamo de legislador, o bom parlamentar é aquele que, primeiro, debate bem. Para debater bem tem que pensar, saber raciocinar para poder falar. Só fala bem quem raciocina bem. Então, primeiro, debate bem. Segundo, fiscaliza com autoridade. O que eu chamo de fiscalizar com autoridade? Buscando realmente a fonte das coisas para poder fiscalizar, para não falar bobagem, para não cometer injustiça, né? E terceiro, dá visibilidade e transparência à sua atuação. Eu não vejo como bom parlamentar aquele que apresenta o maior número de propostas. Não acho que seja por aí. Isso vale para o vereador, isso vale para o deputado estadual, vale para o deputado federal, para o senador. É a minha visão. Inclusive, a tripartição de Montesquieu já está vencida de muito tempo, né? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Poder legislativo, o nome está errado. Quem legisla hoje, 80%, 90% é o executivo. E tem que ser. Essa é a realidade do mundo moderno. Você imaginou? Você pega um congresso com 500 membros, os 500 resolvendo, cada um com um país na cabeça. Fica uma loucura. Né? Não funciona. É por isso que eu critiquei o procedimento que nós adotamos na Constituinte, das comissões autônomas. Cada comissão que foi criada temática criou um projeto, um sistema, que depois, na comissão de sistematização, a gente fez, eu diria que fizemos até um pouco de mágica, porque não tinha como você conciliar, tal era a disparidade de uma proposta para outra. Né? A mesma coisa, Jacareí são 17 vereadores? 13. Imagina, são 13 prefeitos. Cada um deles tem uma Jacareí na cabeça. Mas se cada um propõe um orçamento, propõe isso, propõe aquilo e tal. Não dá. Eu acho que a função deles, fundamental, é debater a cidade. E debater a ação da administração. Isso sim. E fiscalizar. Olha, tal área não está bem, prefeito. Então, por que não está bem? Por isso. Essa, a meu ver, é a função nobre do representante do povo. Já que a gente está falando da qualidade dos nossos legisladores, com a experiência que o senhor tem, o senhor acredita que hoje, voltando aos anseios de mudanças, os nossos legisladores, eles têm condições ou têm interesse de realizar as mudanças que a sociedade tanto anseia, ou o senhor acredita que realmente, pelas diversas pressões de diversos setores econômicos, a gente vai sempre encontrar dificuldade de encontrar legisladores que legislem pela sociedade de uma maneira geral e não por interesses próprios muitas vezes? Bom, Davi, é a terceira vez que você fala em mudança e eu até agora não entendi você. Você precisa ser mais objetivo. Digo porque hoje a gente vive... É a terceira vez. Olha, o homem muda desde que nasce. Né? É a terceira vez que você insiste comigo. Eu não sei como quantificar essa mudança. O que seria essa mudança? A gente está mudando todo dia. Todo dia a gente muda. Mas desde a Constituição de 88, nós nunca vivemos um momento onde tantas pressões populares pressionassem os governantes por mudanças constitucionais, inclusive. As mudanças por exemplo, falou de uma acontece toda hora, todo dia. Novo Congresso, como o senhor vê isso? A grande mudança, para mim, seria você mudar o sistema de governo. Eu já disse isso aqui. Mas foi feito aí o plebiscito, o povo não quer, o povo prefere o presidencialismo. Fazer o quê? Né? Então vamos com o presidencialismo. Essa, para mim, seria a grande mudança. O resto é maquiagem. Retoca aqui, retoca ali, vai tocando o barco. Né? Porque aí hoje eu estava lendo no jornal o secretário de Finanças da capital de São Paulo
dizendo que a cidade daqui a uns anos vai estar inviável, vai falir. Aliás, nos Estados Unidos quebra mesmo, vocês viram essa semana. Qual foi a cidade lá, aquela famosa que produz carros, Detroit? Quebrou. Lá quebra, lá o município quebra. Não tem essa história, quebrou. Né? Detroit está lá, a justiça decretou a quebra. Lá o cidadão entra em falência também. Aqui fica só de mentirinha. Quer dizer, o que o secretário disse é que São Paulo está quebrado. E que se não houver a mudança nos juros da dívida tal, federal, então esse tipo de mudança, vamos falar. Mas é exatamente essa a resposta, né? Que eu queria dizer. E se não houver isso, agora, o que acontece? Aí você diminui o juro que vai cobrar da capital de São Paulo. Isso vai pesar onde? No Tesouro Nacional. Quem que paga o pato? O país inteiro, né? O tesouro somos nós, né? Problema, posso falar para você, na minha visão, viu, Davi? Nenhum país aguenta, nem os Estados Unidos, nem nada, uma eleição sim, um ano sim, um ano não. Nós estamos no Brasil. Ano sim, ano não tem eleição. Então todo mundo fica pensando em função da eleição e não em função da população. Ou da realização, né? Né? É ano sim, ano não. Aí acabou a eleição, o outro ano já é de preparação para a eleição do outro ano. Eu acho isso o fim da picada. Nós teríamos que ter, ou de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos, eleições gerais. Prefeito, vereador, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, tudo junto, mais uma vez. E dá aí ou 4 anos, ou 5 anos para o pessoal trabalhar. Agora, nós estamos em 2013, ano ímpar. Esse ano não tem eleição. Mas está todo mundo só falando de eleição. Todo mundo, você pega agora aí, a presidente está analisando a ida na inauguração dos estádios, porque adaptando isso tal para o seu cronograma eleitoral. Outro, o governador, idem. E assim vai. Só não é candidato ano que vem quem já prefeitos e vereadores. Aí passa o ano que vem, elegeu os governadores, aí chega 2015. 2015, aí os prefeitos e os vereadores estão tudo já cuidando de eleição. E não para. Na verdade, o assunto que mais se trata é a eleição. Quando a eleição, na verdade, ao invés de ser um fim, devia ser um meio. E é para ser um meio. Meio de escolha. Mas não pode ser um fim em si mesma a eleição. Concorda? Então, essa mudança acho que nós precisamos fazer. Botar de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 a eleição de todo mundo uma vez só. Até porque cada eleição é um gasto desgraçado, né? Como que o senhor viu, agora, o Davi estava falando de junho, quer dizer, a própria presidenta, ela vem a público a falar, não, a gente precisa convocar, então, um congresso e tal. Jogar essa expectativa dessa tal mudança, dessa transformação da sociedade, na possibilidade de uma nova carta ou um congresso exclusivo para fazer isso. Como que o senhor avalia esses instrumentos para atender à demanda, já que a gente tem uma legislação que está aí, como o senhor apontou, já está claro, muitas das questões são questões históricas ou que não dependem de uma nova legislação. Eu já disse a você, a principal mudança a gente não vai conseguir, a não ser que tenha uma revolução, então seria o sistema parlamentar. A outra mudança, essa sim, basta vontade política para isso. Melhorar, por exemplo, a educação. Por que o Brasil vai tão mal nessas classificações? Né? Corrupção nós já falamos. Né? Corrupção no Brasil é um dos mais mal classificados. Né? Está longe de uma Islândia, de uma Finlândia, de uma Dinamarca, de uma Noruega, de um Japão. Está muito longe. Né? Está mais próximo, infelizmente, de alguns países, né, de terceiro e quarto mundo. Né? Não vou dar nomes para não... Mas é isso, né? Está mal. Nosso país está mal nessa. No ranking de educação, idem. Então, mas por quê? Essa relação, né? Corrupção e educação, não é? de repente, não é? muito mais intrínseca do que... os investimentos em educação, a qualidade do investimento, né? O salário do professor, a qualidade do ensino, você melhora isso, automaticamente você aumenta o número de cidadãos que vão participar desse patrulhamento, dessa movimentação social de ruas, como diz o Davi, para poder impedir, ou pelo menos diminuir, a prática delituosa de maus políticos. Né? Porque o cidadão, quando aprende, quando ele é instruído, melhor,
é evidente que ele passa a entender melhor a má atuação, usando um termo aí, não republicana de muitos dos seus representantes. E passa a entender que tem deveres também, né? Com a sociedade, né? E que pode cobrar do seu representante determinadas coisas que muitas vezes antes, por ignorância, ele não enxergava. Bevilacqua, e aproveitando um pouco a sua experiência administrativa e trazendo um pouco esses anseios da efetivação dos direitos constitucionais aqui para a nossa região do Vale do Paraíba, como que o senhor vê a importância hoje de nós pensarmos o Vale do Paraíba de maneira conjunta, realmente, todos os municípios efetivando a região metropolitana do Vale do Paraíba? Como que o senhor avalia isso? Hoje a região metropolitana é uma realidade legal. Eu fui, na minha época, eu fui presidente do Codivap e fui também presidente do CDR3. O CDR3 foi uma coisa mais avançada, pena que o Maluf, quando assumiu o governo, acabou com aquilo. Com a criação do Paulo Egídio, final do governo Paulo Egídio, o secretário de Planejamento era o Jorge Wilhelm. E ele criou os Conselhos de Desenvolvimento Regional. Qual era a grande vantagem dos Conselhos de Desenvolvimento Regional? Eu fui presidente eleito, contra o candidato do governo. Eu fui um candidato de oposição e fui eleito dentro do Conselho, que era constituído pelos representantes das secretarias, Agricultura, Segurança Pública, etc., das classes produtoras, seção comercial, industrial, sindicatos, etc., e das prefeituras. Então, eu fui presidente desse conselho. Por que eu achei esse conselho muito mais produtivo do que o Codivap? Eu achei que o Codivap tinha mais, e tem, mais a característica de um clube de prefeitos. O conselho não. O conselho, pela própria lei que o criou, ele formulava o orçamento regional, né? Pensava a região como um todo. Isso em 1980, mais de 30 anos. Né? E nós fizemos o orçamento regional. O nosso conselho, o que eu presidi, o CDR3, fez. Os outros eu não sei se fizeram, mas eu fiz. E desse orçamento regional, mais de 70% foi aproveitado pela Secretaria de Planejamento do Estado para a elaboração do orçamento do Estado. Quer dizer, seria uma espécie de orçamento participativo, que, aliás, eu fiz como prefeito também de São José, o orçamento participativo. Fazia através das escolas, as indicações dos bairros e tal. Nós fomos o primeiro município que fizemos também o orçamento participativo. Então, isto é você pensar como um todo. O que aconteceu? Entrou e tal. Um dos primeiros atos do novo governo foi acabar com os CDRs. O Maluf, infelizmente, acabou. Ele centralizou tudo de novo. Entendeu? Então, você pensar em região, não adianta você ter um mecanismo legal, no caso a região metropolitana, mas você precisa ter isso culturalmente enraizado. Há muita semelhança? Há. Mas há também muitas separações entre as culturas das nossas cidades. Taubaté tem determinadas práticas, Jacareí tem outras, São José tem outras, Aparecida tem outras e tal. Há coisas em comum? Há. Há o Rio Paraíba, há questões de tratamento de água e esgoto, há a Via Dutra, há essa nossa ferrovia, que pena que essa ferrovia foi desativada, né? Ficou aí praticamente sem uso, que é uma luta que a gente podia retomar. Ao litoral norte, que é de todos nós, ao sul de Minas. Eu acho que isso, viu, essa figura de consórcio, de trabalhar emanado, quantas vezes eu fui colega de turma do Lencioni, na época eu fui prefeito de São José, o Lencioni era prefeito aqui, muitas vezes a gente se reunia e fazia coisas procurava fazer coisas em conjunto, principalmente nessa região lindeira ali, entre São José e Jacareí, na fronteira ali do Rio Comprido, né? Hoje você tem esses empreendimentos novos que nós fomos ver outro dia, que o prefeito nos mostrou, no entorno da montadora chinesa. Ali você vai ter uma interpenetração de São José com Jacareí, através lá da Urbanova, da Univap e tal, pela antiga, falamos aqui em Severo Gomes, pela antiga fazenda Santana do Rio Abaixo, né? Você vai ter essa nova Jacareí que está surgindo por ali, e é inexorável o crescimento dessa região, até porque Jacareí não tem muito para onde mais crescer. Né? Limitada, né? Tá. Então, essas coisas, o Davi, não é coisa que você faz na prancheta, faz assim, elas vão acontecendo. E você precisa disciplinar e tal, na medida que elas forem acontecendo, eu acho. Só para a gente retornar à Constituição, para encerrar meus questionamentos.
Na sua opinião, da Constituição, qual o ponto que nós mais avançamos e realmente foi um direito apropriado pela sociedade, que inegavelmente, e qual o ponto da Constituição onde nós estamos mais longe de realizar, na opinião do senhor, o ponto mais utópico que o senhor vê? Eu acho que os direitos e garantias individuais a gente avançou muito. Na questão do meio ambiente também, a gente avançou muito. Eu não vejo nada em que a gente tenha retrocedido, não. Como eu já disse aqui, alguma coisa a gente errou por excesso, não por omissão. Eu não acredito. É isso aí. Tado, prazer recebê-lo aqui para falar desse tema tão importante aí, comemorando os 25 anos da Constituição Federal. Gostaria de agradecer a presença do Davi e deixar aí o seu espaço para suas considerações finais. Uma alegria participar desse programa, numa TV pública, né? Uma TV de uma Câmara Municipal, com 2 jornalistas jovens e esclarecidos, o Elton e o Davi. Eu gostei muito de trocar ideias com vocês aqui. Mas, para mim, foi uma alegria muito grande poder retomar o contato com a população. Porque em 86, quantos anos? Quando eu disputei? Eu fui para a televisão pedir votos para você, que está aí. Talvez alguns já se foram, mas muitos que estão me assistindo votaram em mim. Então é uma forma da gente prestar contas também de alguma coisa que a gente fez lá há 25 anos atrás. Para aqueles que já se foram, meu abraço à sua descendência. Meu abraço à gente boa de Jacareí, de São José, de Santa Branca, dessa região toda aqui que assiste a TV Câmara. E parabéns ao Elton, parabéns ao Davi pela nobreza, né, pela inteligência e pelo serviço público que prestam. Isso é muito importante, discutir a nossa Carta Magna. Essa cartinha aqui é o que manda naquilo que nós fazemos no dia a dia. Bom, agradeço então a sua audiência. O programa TV Câmara Entrevista se encerra aqui, lembrando sempre que é nesse livro aqui que está o que todo cidadão deve Constituição Cidadã. seguir e respeitar acima de tudo. Muito obrigado.